Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Então, isso vai determinar para a gente de que lado a gente quer ficar. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre os juros compostos. Vou trazer alguns exemplos práticos que vão te ajudar a sair do buraco ou alavancar os seus ganhos financeiros. Toca aqui e vamos para o vídeo. Olha só, quando a gente fala de juros compostos, ou quando a gente fala de juros, isso não quer dizer que você vai virar um agiota, que você vai ficar emprestando dinheiro, criar uma caixinha para poder. Não, não é nada disso. É para você entender qual é a diferença dos juros compostos para os juros simples e entender quando você for ao banco fazer um investimento ou quando você for renegociar as suas dívidas para que você possa sair da onde você está e buscar resolver os seus problemas financeiros, pagando mais rapidamente as suas dívidas ou fazendo bons investimentos. Tem dois vídeos aqui no canal que são muito importantes. Um fala sobre educação financeira para os baixinhos, onde eu explico o que é que você tem que falar para os seus baixinhos para ajudá-los a aprender tudo sobre essa ciranda financeira. E tem também um outro vídeo que eu falo sobre renda fixa. O link deles vai aparecer aqui em algum lugar no vídeo. Quem nunca se enrolou com cartão de crédito? Quem nunca se enrolou com dívida? Quem nunca se enrolou com prestação que foi sendo jogada para frente? E sabe quem é que ganha com tudo isso? O banco. O banco vai ganhando porque ele gera uma dívida gigantesca. Os juros dos bancos são altíssimos e você fica pagando só o mínimo do cartão de crédito achando que está fazendo um bom negócio. Hoje eu vou te mostrar exatamente como é que tudo acontece e você vai sair do lado de quem paga juros e vai migrar para o lado de quem ganha com os juros. Isso é muito importante. Eu quero ver você feliz, eu quero ver você sorrindo. E é por isso que, se você seguir as dicas desse vídeo, você vai sair do lado de quem tem aquela carinha triste, porque está pagando juros e porque a grana não rende, e você vai migrar para o lado daquele cara que consegue aplicar, consegue investir e consegue pensar num futuro melhor. Você vai começar a ganhar com a ciranda dos juros compostos. Não dá para falar de juros compostos sem relembrar o que são os juros simples. Eu sei que essa matéria é muito antiga, mas ela é muito importante. Então vamos lá. Juros simples é uma forma de você calcular qual é o valor final a partir de um determinado capital, uma taxa e um tempo. É a multiplicação de um capital por uma taxa por um período de tempo. Então a fórmula vai aparecer aqui. J de juros é igual a C vezes I vezes T. É o famoso J igual a CIT. Com base nisso, os juros são simples. É uma fórmula direta onde você joga um valor, faz a multiplicação e você obtém o resultado. Eles são a base para os juros compostos. Eu vou te explicar aqui exatamente qual é a diferença, a grande sacada dos juros compostos, e vou falar também, se você fizer, além da composição dos juros compostos, se você fizer aportes mensais na sua conta. Você vai ver que o valor final cresce exponencialmente, enquanto no caso dos juros simples, ele tem um crescimento linear. Como se diz popularmente, conta de padeiro, é aquela conta que você faz ali no balcão. R$ 1.000, 10% de taxa, um ano. Quanto é que você vai ter no final do ano? R$ 1.100. Ponto. Não há nenhuma variação nisso. Ou seja, os juros simples eles são usados quando você tem um prazo já determinado, um período normalmente curto, você tem uma taxa pré-determinada e você tem um valor inicial. Então você aplica aquele valor pela taxa, pelo tempo, e você sabe, depois de um período, quanto é que você vai ter na conta ou quanto é que você vai ter que pagar. Ah, mas e os juros compostos? E agora?
os juros compostos eles não se baseiam só no valor da taxa e do tempo. Esse valor ele é reaplicado a cada mês. Por isso a denominação de compostos. A cada mês, o valor que rendeu, ele passa a ser o valor inicial para o mês seguinte. E é por isso que, com o passar do tempo, esse acúmulo de juros torna a curva, ao invés de linear, torna uma curva exponencial. E a gente vai ver isso aqui na forma gráfica, que é a forma mais fácil para você entender como é que tudo acontece. A fórmula de juros compostos vai aparecer aqui. E você vai entender agora qual é a grande diferença. A diferença está no fato de que os juros simples são calculados sempre sobre o valor principal. E os juros compostos, eles são calculados sobre o valor atual, ou seja, juros sobre juros a cada mês. É como se fosse uma escadinha que vai subindo e o degrau vai ficando cada vez maior. Por quê? O valor que foi calculado de juros do mês passado passa a ser o valor inicial de juros hoje para o cálculo do mês seguinte. E a cada mês esse degrau vai se repetindo e sempre numa escala maior. Por isso que você faz uma dívida no cartão de crédito e aí você resolve pagar apenas o mínimo do cartão. O que acontece? Aquele valor que é abatido, ele se torna ainda menor daquilo que você pensa. E aí, no mês seguinte, o banco vai e gera os novos juros em cima da diferença e vai acrescer uma nova taxa. E assim sucessivamente. Então, você faz uma linha de pagamento que é quase ínfima e o banco vai acrescendo o valor e ele vai chegar no espaço. É como se fosse um foguete. O valor vai crescendo. Então, as pessoas ficam assustadas porque depois de 6 meses, depois de um ano, uma dívida de valor muito baixo se torna uma dívida estratosférica. Tudo por causa dos juros compostos. Pô, Natan, mas e aí? Como é que a gente se livra disso? Exatamente esse é o ponto. Antes de falar de números, antes de colocar gráficos aqui, eu vou falar de um exemplo prático que eu vivenciei. Há muitos anos, eu caí nessa bobeira de fazer compras com o cartão de um determinado supermercado e aí a situação apertava um pouquinho e aí eu pagava lá o mínimo da fatura. Em menos de 6 meses, quando eu fui ver o valor da minha dívida, ela estava muito alta. Porque todo mês a gente tem que fazer compras e ela crescia baseada em juros compostos e eu estava pagando aquela parcela mínima, ou seja, chegou um ponto que em pouco tempo o que eu pagava não representava mais nada. Eu sacrifiquei umas férias, e fui lá e paguei toda a minha dívida. Foi doído? Foi doído pra caramba. Não tive férias. Viajei, fiquei na casa da sogra, passei lá 20 dias na aba da família, mas eu acabei com a minha vida. Aquilo foi determinante para uma virada de chave que aconteceu. Eu voltei das férias e prometi para mim mesmo que eu pagaria sempre 100% do valor da compra. Não importa. Ou eu faço menos compra, ou então eu pago, eu tenho que ter a capacidade de pagar o valor total. Foi uma virada de chave muito grande, mas que foi determinante para poder eu começar a entender e mudar de lado. Então eu deixei de ser um cara que pagava dívida com base em juros compostos e aí passei a não pagar mais aquela dívida. Eu acabei com a dívida e passei a guardar uma graninha todo mês para investir. E aí sim, ao longo do tempo, essa graninha foi aumentando por conta de eu passar a ser ganhador. Eu passei a ganhar com os juros compostos. O que eu estou falando para você é que você tem que, o mais rapidamente possível, quitar as suas dívidas, mesmo que isso exija algum sacrifício hoje, para que você possa migrar
para o lado de quem vai fazer investimentos que ao longo do tempo vão deixar com que você realize os seus desejos, que você adquira os seus bens, que você pague as suas viagens e que você pode até chegar à sua independência financeira. Eu vou dar exemplos práticos com números que vão te mostrar que uma graninha desse tamaninho, todo mês aplicada, depois de um tempo, e não é um tempo muito curto, eu não vou te enganar, mas depois de um tempo, ela vai se tornar uma grana considerável. Então, pessoal, olha só, eu me dei o trabalho de fazer essas 3 planilhas no Excel para poder demonstrar a importância que existe nos juros compostos sobre os juros simples e dos juros compostos com aporte sobre os juros compostos. Então, inicialmente, estou admitindo um valor, um depósito de R$1.000, uma taxa ao mês de 1% e para os juros compostos com aporte, estou assumindo aqui um aporte pequenininho de R$50. Período aqui, 12 meses. Então, essa planilha aqui, ela é dinâmica, ou seja, mexendo nos valores nas células em amarelo, vai alterar aqui o resultado. Qual a importância disso aqui? Então, mês 0, todos eles R$1.000, ao final do mês, com juros de 1%, os juros simples 1.010, os juros compostos 1.010, os juros compostos com aporte, a gente vai ter 1.060, porque naquela data eu faço o depósito de R$50. Então eu tenho os mesmos R$10 dos simples e compostos, mas eu tenho os R$50 do aporte. Já no mês 2, eu tenho mais R$10 dos juros simples. Agora vocês vão notar que já começa a aparecer uma pequena diferença. Eu tenho aqui 10 centavos a mais por conta dos juros compostos. E aqui eu tenho agora 60 centavos a mais por conta do aporte mensal. Ou seja, tenho 50 centavos a mais por conta desse aporte que foi feito. E vai assim até o final, onde, ao término de 12 meses, eu tenho R$1.120 dos juros simples, eu passo a ter R$1.126,83 dos juros compostos e passo a ter R$1.760,95 por causa do aporte. Aí o cara fala assim, pô, Natan, mas se eu estou fazendo um aporte mensal de R$50, pô, não está valendo nada. Está valendo sim. Por quê? Porque, olha só, quando eu pego o valor final dos juros compostos com aporte sobre os juros compostos, eu tenho R$ 634,13. E eu fiz 12 aportes de 50, eu fiz apenas um aporte de R$600. Eu tenho R$ 34 de diferença entre o que eu apliquei mais o aporte mensal com relação aos juros compostos. Aí eu peguei, fiz aqui uma outra planilha, que essa agora, o objetivo é mostrar a diferença de valores por período entre os juros simples, compostos e os juros com aporte. Então, para 12 meses não muda nada, ou seja, o mesmo resultado que eu encontro aqui, eu vou encontrar nessa última linha. Agora eu vou alterar aqui para 24 meses. Opa! 24 meses, no final do período eu tenho 1.240 juros simples, 1.269 de juros compostos e passo a ter 2.618,41 por causa dos aportes mensais. Notem que no final de 24 meses eu tenho R$ 29,00 a mais sobre os juros simples e eu tenho R$ 1.348 a mais sobre os juros compostos. Ou seja, no final das contas, os juros compostos com aporte mensal, a diferença dele para os juros simples, 1.378. Se eu colocar aqui agora, vamos pensar num período de 10 anos,
10 anos são 120 meses. Beleza. Olha só, eu tenho no final de 10 anos, com juros simples, 2.200. Eu tenho com juros compostos 3.300. Olha aqui, ó, eu passo a ter 14 mil reais por causa dos aportes mensais. Se eu fizer agora 240 meses, olha só como é que a diferença, aquela coisa da curva exponencial, ela vai ficando muito evidente. No juros simples, 3.400, no juro compostos, 10.892. Olha aqui o resultado por causa dos aportes mensais. Então, gente, eu vou passar agora para uma outra planilha, onde eu peguei o detalhamento agora por ano. E a gente vai ver exatamente quando dá aquela, eu chamo de estilingada, quando aquela sua aplicaçãozinha, aquele seu aporte mensal, ele passa a fazer total diferença. Lembrando muito bem, eu estou contando com uma aplicação inicial de R$1.000 nos 3 casos. Ou seja, a diferença vai ser em R$50. E não coloquei nenhuma variação de valores para os R$50. Vai ser durante 10, 20, 30 anos, o período que eu estou avaliando aqui, sempre aportes de R$50. É claro que se você fizer aportes de valores diferentes, essa curva se torna ainda muito mais expressiva. Então, vamos lá. Observem aqui o gráfico, essa parte de baixo aqui do gráfico. Eu vou mexer aqui nas variações a cada período. Então, período inicial, muito pequeno. Aí eu coloco um ano a mais, já estou no segundo ano. Vocês vão observar que a linha azul aqui são os juros simples, a linha laranja, os juros compostos, estão muito próximas ainda, e a linha cinza ela já começa a criar um diferencial. Quando eu migro para 8 anos, a gente já começa a notar uma diferença muito grande. Ou seja, há um distanciamento entre os juros simples e compostos, mas ele ainda é pequeno, mas já há um distanciamento muito maior do valor quando eu falo aqui dos juros compostos com aporte. Ou seja, aqui eu já tenho algo da casa de R$10.950. Agora eu vou dar mais uma avançada aqui para 10 anos e ela dá mais uma inclinadinha para cima. Nesse momento, pela avaliação que eu faço, a partir dos 10 anos, é que essa curva começa a dar ela vira um foguetinho. A expressão certa é essa. Ela praticamente vira um foguetinho. Com 15 anos, olha aqui, ó. Olha a inclinação que ela fez. Aí eu vou mudar agora para fazer uma avaliação com 20 anos. E depois com 25 anos. E agora no final com 30 anos. Olha aqui a diferença. A linha azul, juros simples. A linha laranja, juros compostos. E aqui, juros compostos com aporte. Pensa na seguinte situação. Você tem um filho hoje. Você coloca R$1.000 numa aplicação e se compromete por 30 anos a depositar R$50 por mês. R$50 por mês. Uma aplicação de R$1.000 e o resto, os próximos 30 anos. No final desse período, você vai ter, na conta que você abriu para o seu filho, o equivalente a R$210.000. E eu acho que isso é uma boa quantia. Eu acho que dá para começar a pensar em comprar um apartamento simplesinho, dá para garantir aí uma faculdade de medicina, pelo menos uma boa parte dela, dá para fazer muita coisa com R$210.000. E quando você olhar para trás, fala assim, putz, eu coloquei R$1.000, não fiz mais nenhum grande aporte e fui colocando depois, todo mês, R$50. R$50, vamos lá, é uma entrada de cinema, em alguns casos. R$50 significa aí uma entrada de cinema, ou fica muito próximo. Você comprou uma pipoca, a entrada de cinema, mas a pipoca eu acho que já passa dos R$50. Então, essa é a beleza dos juros compostos.
dos juros compostos e a amplificação que ele ganha quando você coloca os aportes mensais. Ok? Então eu vou mostrar agora, porque alguém pode falar, pô, mas espera aí, essa planilha você que fez, então pode ter algum erro. Eu vou mudar de página, eu vou para um outro site, onde a gente vai poder ver numa calculadora que é disponível para qualquer um. Eu vou colocar o link aqui para você clicar e fazer a validação você também. Olha só, aqui eu estou no site Investidor Sardinha e eu vou compartilhar o link desse site. Eu busquei algum aleatoriamente, busquei uma calculadora, um simulador de juros compostos e vou fazer a mesma conta que eu fiz lá no meu Excel. Então, valor inicial aqui, R$1.000, canto superior esquerdo. Valor mensal, R$50. Taxa de juros mensal de 1%. E o período aqui eu coloquei em anos. Então, com esses dados, eu mandei fazer o cálculo e o valor final foi 1.760,95. Pode ir lá no Excel que eu compartilhei, lá no vídeo, e vocês vão ver que é esse valor. Ou seja, para o investimento de 1.600, 1.000 de aporte inicial, mais 600, que era 50 vezes 12 do aporte mensal, eu tive aqui o total de juros 160,95. O que eu faço agora? Eu vou mudando aqui ano após ano. 2 anos, ele já recalculou, eu tenho 2.618. Vai lá no Excel e confere que você vai ver que é isso. Vamos colocar aqui agora 10 anos, ou seja, não estou mudando mais o valor inicial, que eu não posso, e não estou mudando o valor mensal. Olha como é que começa a aparecer uma diferença grande. Com 10 anos, eu investi R$7.000 e eu já rompi essa barreira. Eu já tenho R$7.802 de juros. Então, lembra que lá quando eu dei a explicação, eu falei, presta atenção nos 10 anos, porque os 10 anos é onde a curva vai ficar mais acentuada. Então, vou pegar agora 15 anos. Em 15 anos, eu invisto R$10.000, só que agora eu já dobrei o valor em juros. O resultado final, 30.974. Olha que beleza. Vou mudar agora para 20 anos. Não quero fazer para o meu filho até os 30 anos, vou fazer até os 20. Beleza. Olha só, você vai investir R$13.000 em 20 anos, colocando R$1.000 uma vez e R$50 por mês. Você vai ter de juros quase 4 vezes o valor investido. Isso vai te dar uma graninha, R$60.000. Vou agora lá para o final da linha, que são os 30 anos. Em 30 anos, agora você vai ficar surpreso, vai achar até que é mentira. Eu conferi isso dezenas de vezes, porque a gente acaba achando que tem alguma coisa errada. Você vai investir R$19.000. Você vai ter um total de R$191.697 de juros. Isso vai te dar um resultado de R$210.697,85. É ou não é uma grana boa para você deixar para o seu filho, para sua filha, para um sobrinho, para um neto, para quem quer que seja, fazendo durante 30 anos aportes de R$50 e um aporte inicial lá no primeiro mês do primeiro ano de R$1.000. Talvez você ainda esteja incrédulo, fala, porra, não pode ser, tem alguma coisa errada nisso. Vai lá, refaz as contas, leve em consideração que coloquei um percentual de 1%, arbitrei um percentual, coloquei R$50 de aporte e apenas o valor de R$1.000. Tudo isso são variáveis. Você pode, a cada ano, quando receber lá as férias, colocar mais de R$1.000. Se esse mês você não pôde colocar 50, coloca 20, mas no mês que vem você coloca 100. Ou seja, aí essa dinâmica vai mudar, aquela curva vai mudar, mas eu fiz uma coisa bem linear para poder facilitar o entendimento. Mas a ideia aqui
não é exatamente o número que você vai ter no final. A ideia é o conceito de que, primeiro, pare de pagar juros, faça um sacrifício, pague as suas contas, deixe de pagar juros. Ah, mas tem o cartão financiado em 10 vezes sem juros. Pô, 10 vezes sem juros, parabéns. Mas não role a fatura do cartão para o mês seguinte. Chegou a fatura, paga a integral. Então, se você não está nesse ponto, corre atrás para chegar nesse ponto. Aí você vai se sentir confortável e aí você vai buscar investimentos. Eu tenho falado aqui sobre algumas formas de investimento. Então, você vai buscar investimentos para você poder, então, alavancar os seus ganhos e realizar seus sonhos, comprar o que você quiser, guardar um pouquinho mais de grana, talvez numa outra forma de investimento, arriscar um pouquinho mais, não importa. O importante é que você se eduque financeiramente, tá bom? Então fica a mensagem, fica o conceito, espero que você tenha gostado. Passa esse vídeo para outra pessoa, manda para alguém que é meio descontrolado, fala, cara, olha aí, você tem que sair do buraco, você tem que deixar de ser esse cabeçudo aí que fica pagando juros a todo momento, para você quitar suas dívidas e começar a investir. Tá bom? Até a próxima.